O Serviço Cristão, capítulo 8. Organização das forças cristãs. A organização é essencial. O tempo é breve e nossas forças têm que ser organizadas para produzirem uma obra maior. A formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Haja em toda a igreja grupos bem organizados de obreiros para trabalharem nas vizinhanças dessa igreja. Em toda a cidade deve haver um corpo de obreiros organizados, bem disciplinados. Não meramente um ou dois, mas dezenas e dezenas devem ser postos a trabalhar. Formemos em nossas igrejas grupos para o serviço. Unam-se vários membros para trabalhar como pescadores de homens. Procurem arrebatar almas da corrupção do mundo para a salvadora pureza do amor de Cristo. A Igreja de Cristo na Terra foi organizada para fins missionários, e o Senhor deseja ver a Igreja inteira idealizando meios pelos quais elevados e humildes, ricos e pobres, possam ouvir a mensagem da verdade. Se há na Igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria Igreja, mas também pelos incrédulos. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. Se num campo de batalha são necessários ordem e disciplina para o êxito da ação, quanto mais necessitamos nós desses requisitos no conflito em que nos achamos empenhados, uma vez que o objetivo a alcançar é tão mais valioso e de caráter tão mais elevado do que aquele pelo qual se luta nos campos de batalha. Na luta em que nos empenhamos, acham-se em jogo interesses eternos. Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hoste angélica. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada, casual. Ele quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha o sinal de sua aprovação. Deve fazer-se na igreja uma obra bem organizada, para que seus membros saibam como comunicar a luz a outros e assim fortalecer a própria fé e aumentar o seu conhecimento. Ao repartirem o que de Deus receberam, firmar-se-ão na fé. A igreja que trabalha é a igreja viva. Somos transformados em pedras vivas e cada uma delas deve emitir luz. Cada cristão é comparado a uma pedra preciosa que recebe a glória de Deus e a reflete. Lições em organização perfeita. É desígnio de Deus que aprendamos lições de ordem e organização, da perfeita ordem instituída nos dias de Moisés para benefício dos filhos de Israel. Primeiro passo na organização da igreja. Foi na ordenação dos 12 que se deram os primeiros passos na organização da igreja, que depois da partida de Cristo devia levar avante sua obra na terra. Uma organização de igreja modelar. A organização da igreja em Jerusalém deveria servir como modelo para a organização de igrejas em todos os outros lugares em que os mensageiros da verdade conquistassem conversos ao Evangelho. Mais tarde, na história da igreja primitiva, quando nas várias partes do mundo muitos grupos de crentes se constituíram em igrejas, a organização da mesma foi mais aperfeiçoada, de modo que a ordem e a ação harmoniosa se pudessem manter. Todo membro era exortado a bem desempenhar sua parte. Cada qual devia fazer sábio uso dos talentos a ele confiados. Cada um em seu lugar. A cada um que se ajunta às fileiras mediante conversão, deve ser designado seu posto de dever. Cada qual deve estar disposto a ser ou fazer qualquer coisa nessa batalha. Não são numerosas instituições, grandes edifícios ou larga ostentação o que Deus requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um povo escolhido por Deus e precioso.
Cada um deve ficar em seu quinhão e lugar, pensando, falando e agindo em harmonia com o Espírito de Deus. Então, e não antes, será a obra um todo completo, simétrico. A força de um exército é medida em grande parte pela eficiência dos homens das fileiras. O general sábio manda seus oficiais treinarem cada soldado para o serviço ativo. Ele procura desenvolver a mais alta eficiência da parte de todos. Se devesse depender unicamente de seus oficiais, não poderia nunca esperar conduzir uma campanha com êxito. Ele conta com o serviço leal e incansável de todo homem de seu exército. A responsabilidade recai em grande parte sobre os homens das fileiras. O mestre pede obreiros evangélicos. Quem responderá? Nem todos os que entram para o exército chegam a ser generais, capitães, sargentos ou mesmo cabos. Nem todos têm o cuidado e a responsabilidade de dirigentes. Há duros trabalhos de outras espécies para serem feitos. Uns devem cavar trincheiras e construir fortificações, outros ocupar o lugar de sentinelas e outros ainda levar mensagens. Conquanto haja poucos oficiais, são necessários muitos soldados para formar as linhas e fileiras do exército. Todavia, o êxito depende da fidelidade de cada soldado. A covardia ou a traição de um só homem pode produzir a derrota do exército inteiro. O segredo do êxito. O segredo de nosso êxito na obra de Deus encontrar-se-á na operação harmoniosa de nosso povo. Tem de haver uma ação concentrada. Todo membro do corpo de Cristo tem que fazer sua parte na causa de Deus segundo a capacidade que Ele lhe deu. Temos que conjugar esforços contra as dificuldades e obstáculos, ombro a ombro, e unidos pelo coração. Se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um só homem, sob a direção de um único poder, para a realização de um só objetivo, eles abalariam o mundo. Os anjos operam em harmonia. Todos os seus movimentos são caracterizados por uma ordem perfeita. Quanto mais estritamente imitarmos a harmonia e a ordem das hostes angélicas, tanto mais bem-sucedidos serão os esforços desses agentes celestes em nosso favor. Se não virmos a necessidade de uma ação coesa e formos desordenados, indisciplinados, desorganizados em nosso procedimento, os anjos, que são perfeitamente organizados e agem em perfeita ordem, não podem trabalhar com êxito por nós. Afastam-se tristes, pois não são autorizados a abençoar a confusão, a discórdia, a desorganização. Todos aqueles que desejam a cooperação dos mensageiros celestes têm de trabalhar em uníssono com eles. Aqueles que receberam a unção do alto hão de fazer todo o esforço possível para animar a ordem, a disciplina e a unidade de ação, e então os anjos de Deus poderão cooperar com eles. Jamais, porém, hão de esses mensageiros celestes sancionar a irregularidade, a desorganização e a desordem. Advertência oportuna. Há necessidade de trabalho sistemático, mas onde alguns de vós estáis por muito tempo fazendo projetos e planejando e aprontando-vos para o trabalho, Satanás ocupa previamente o campo com fábulas fascinantes e a atenção dos homens se absorve nos enganos do enganador mestre. Oh, como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização completa é essencial e constitui a maior força para evitar as tentativas desagregadoras e refutar pretensões não apoiadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as linhas uniformemente, para que não haja quebra do sistema de organização e ordem que se ergueu por meio de sábio, cuidadoso labor. Não se deve dar licença a elementos desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo. O fim do capítulo 8 do Serviço Cristão.